Confira os destaques de hoje. Ordem dos Advogados do Brasil vai ao Supremo Tribunal Federal para proibir financiamento empresarial já em 2016. Fórum de Direito Eleitoral reúne especialistas na sede da entidade. OAB e Ministério da Justiça vão fortalecer ações conjuntas de vistoria em presídios. Presidente da OAB lança livro sobre Constituição e Segurança Jurídica. OAB reúne especialistas para debater melhorias em acordo ortográfico. Tráfico de pessoas e órgãos são debatidos em audiência pública na OAB. A partir de agora, no programa OAB Nacional. A OAB foi sede de uma audiência pública para debater o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. No evento, especialistas falaram sobre os desafios a serem enfrentados pelos países que assinaram o tratado. A partir de 2016, os brasileiros terão que começar a usar as novas regras do acordo ortográfico. O problema é que as mudanças obrigatórias ainda geram muitas dúvidas. O acordo envolve 8 países que têm o português como língua oficial: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Cada país ratificou o documento assinado e definiu os prazos para a entrada em vigor das novas regras. Aqui no Brasil, o Pacto para Padronizar a Ortografia da Língua Portuguesa já está em uso, mas em caráter não obrigatório. Por isso, os especialistas ainda debatem os reflexos que o acordo deve trazer ao país. A audiência pública, realizada na sede da OAB, foi organizada para discutir essas questões, já que agora a Ordem integra o Grupo Técnico de Trabalho do Senado, que analisa o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, a Ordem entende, primeiro por questões de natureza jurídica, que precisa defender o aspecto cultural, que precisa defender o aspecto educacional. Um segundo ponto, e é natural, é que nós, advogados, vivemos da palavra. A utilização de uma grafia que não é lógica, de uma grafia que pode causar problemas, além de ter uma natureza ruim para o processo educacional, ela pode, não resta dúvida, atrapalhar também a lógica de produção científica do advogado. Parlamentares, acadêmicos e representantes de entidades da sociedade civil apontaram durante a audiência as preocupações em relação ao texto elaborado e aos impactos na educação. A senadora Ana Amélia acredita que as dúvidas devem ser sanadas antes da entrada em vigor do acordo. Senão vai ser uma balbúrdia para o nosso entendimento e para quem é usuário da língua portuguesa, né, que são os escritores, são os advogados. A ideia também é compartilhada pelo professor de português Pasquale Cipro Neto, que, assim como a Ordem, integra o grupo de trabalho do Senado que analisa o código. Para ele, este é um acordo que não unifica. O texto em si é muito ruim, é recheado de passagens dúbias, com exceções que não se explicam, que não se justificam, com regras que não funcionam, com regras que não foram explicitadas. Isso é a demonstração de que é impossível essa unificação nesses níveis, porque há diferenças que são definitivas e essas diferenças são ótimas. Eu não vejo razão nenhuma para unificar isso. Hernani Pimentel, que coordena o grupo de trabalho no Senado, criticou o longo período em que o tema tem sido discutido. O especialista afirma que é preciso que os países signatários se debrucem sobre o acordo para torná-lo de fácil entendimento. Esses 41 anos que se passaram, já era tempo de se ter pensado num outro acordo. Tá? Então, o que nós temos que ver agora é o seguinte: se vai entrar em vigor, né, então nós vamos apresentar algumas sugestões. Mas é importantíssimo que a nação brasileira saiba que este assunto não está resolvido. Uma nota técnica, elaborada pela Ordem, traz observações sobre a natureza linguística de 7 das 20 bases do acordo. As propostas são resultado de estudo feito em bases de métodos de pesquisa e serão apresentadas ao grupo que analisa o novo acordo ortográfico da língua portuguesa.
Nós vamos fazer as nossas considerações, inclusive a nota técnica da Ordem de Advogados do Brasil já foi grafada por nós, já foi enviada ao Senado da República com algumas orientações e, principalmente, para os colegas advogados que nos assistem, é fundamental perceber que nós vamos indicar palavras de natureza jurídica, para que essas palavras de natureza jurídica possam entrar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Um seminário para debater propostas de redução da população carcerária brasileira foi realizado pela OAB. No evento, um acordo de cooperação entre a entidade e o Ministério da Justiça foi assinado. O evento analisou o cenário caótico do sistema carcerário no país, abordando medidas para a reversão do quadro. Na abertura do seminário, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e a OAB Nacional para uniformizar os procedimentos de inspeções e visitas nos presídios. Percebemos com a visita do diretor do DEPEN, Dr. Renato Campos Pinto de Vita, a quem agradeço a presença nesta abertura, que seria importante a união de esforços das próprias inspeções, não é? Que as inspeções feitas pela Ordem tivesse uma união, não é? Uma inspeção que fosse feita de modo conjunto, mas respeitando as autonomias de todos os entes, as autonomias da OAB, autonomias gerais, mas que tivesse uma otimização de resultados. O presidente nacional da Ordem apontou que o sistema prisional tem contribuído para o aumento da violência, ao invés de se tornar um elemento de diminuição da criminalidade. Ele justificou que a união de esforços facilitará um diagnóstico da realidade vivida no país. Então, mantendo, obviamente, a autonomia da Ordem, este convênio possibilitará que a Ordem tenha toda a abertura para realizar as inspeções, ter os diagnósticos e esses diagnósticos serão levados em consideração pelo DEPEN e terá uma consequência, porque será um esforço conjunto nessas inspeções. Uma das propostas apresentadas e defendidas pela Ordem como meio para a redução da população carcerária brasileira foi a realização das audiências de custódia. Para a Ordem, o caos carcerário é tema prioritário na agenda de discussões. E vem se revelando altamente positivo, porque os índices são impressionantes. Algo como 30% ou mais dos presos são postos em liberdade ou com medidas alternativas. Isso significará, ainda esse ano, talvez 100 ou 200 mil. De 100 a 200 mil pessoas que estarão encarceradas, que não serão encarceradas. Adilson Geraldo, presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB, falou sobre o papel do advogado para a melhoria do sistema. Os advogados têm, sim, muito a colaborar e nós temos obrigação de colaborar. Aquilo que nós juramos quando recebemos aquele carteiraço da OAB, que é defender os direitos humanos, defender a rápida aplicação das leis, a boa administração da justiça. Então, isso faz parte do nosso juramento. Mas é preciso que a sociedade compreenda que esse trabalho nosso, além de ser um trabalho de defesa da cidadania, de defesa dos direitos humanos, é um trabalho principalmente de defesa da sociedade. Porque no momento que nós conseguimos tratar a pessoa que está presa hoje como pessoa e ela, ao retornar ao convívio social, ela não voltar a delinquir, o ganho disso é da sociedade. A importância do termo assinado entre a OAB e o Ministério da Justiça foi destacada pelo diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Renato Vito. Segundo ele, a integração deve proporcionar avanços no sistema e nos mais de 1.400 estabelecimentos prisionais do Brasil. Temos que caminhar juntos. Se ninguém tem uma solução mágica, não tem coelho na cartola, não tem carta na manga que vai resolver o problema prisional, uma certeza a gente tem: só com integração, com interinstitucionalidade, intersetorialidade, que a gente vai conseguir avanços na pauta prisional.
O acordo estabelece o intercâmbio de informações, métodos e técnicas para aprimorar os procedimentos, envolvendo a adequada utilização de dados e informações coletadas, assim como o monitoramento contínuo das unidades. O DEPEN deve abrir ainda o banco de dados de inspeções realizadas por seus parceiros para a coordenação da OAB, que se comprometeu a ampliar as atividades de inspeção. Os membros dos dois órgãos passarão por treinamento para a coleta de dados uniformizada. E depois do intervalo, Fórum de Direito Eleitoral reúne especialistas na sede da entidade. Voltamos em instantes.